Hoje você vai conhecer as empresas que mais faturaram nos últimos meses. E além disso, eu vou te apresentar uma empresa que está com um lucro líquido muito maior do que o seu faturamento. Segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central semanalmente, a projeção para os próximos anos é de uma redução na taxa de juros. E compreender isso faz total diferença, porque uma empresa que está endividada com a taxa de juros mais baixa, ela vai sofrer menos. Agora, quando a taxa de juros está alta e essa empresa está muito alavancada, ela tende a ter um resultado financeiro muito negativo. Por isso que, para você que investe nesse tipo de empresa de crescimento, é interessante você entender se a empresa está alavancada ou não. E qual indicador que vai te mostrar isso? A dívida líquida em relação ao EBITDA, dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Então, todos esses indicadores de endividamento te mostram se a empresa está endividada ou não, para você poder fazer essa segunda análise mais macro. E isso vai te livrar de interpretar mal os resultados da empresa. Através da DRE, você vai ter a receita, depois você tem o lucro operacional, que é o EBITDA ou EBITDA, se assim você preferir, e depois que tira todos os impostos, custos, resultado financeiro, que vem de investimentos ou pode ser negativo através de juros de dívidas, vem o lucro líquido. Então, se a empresa está crescendo a sua receita e o lucro líquido também está acompanhando, esse é um bom ativo, talvez, né? Se você analisar todo o restante da empresa, possa ser um excelente ativo para você investir. Vamos então ver a lista, mas lembrando, nenhuma dessas ações é recomendação de compra ou venda. E eu também gostaria de saber de você se alguma dessas ações você tem em carteira. E se você não tem, se você gosta de algum desses ativos, deixa no comentário também para a gente saber. A quinta empresa da lista é a Raízen, foi fundada no ano de 2011, faz parte do setor de energia, tem sede no estado de São Paulo. E para você saber um pouco mais da história da empresa, como que ela trabalha, só você ir no site de relação com os investidores. É bem simples, no caso da Raízen, você vai digitar no Google ou em qualquer outro buscador, Raízen RI. Aí você vai ser direcionado para o site de relação com os investidores da empresa e lá você tem todas as informações. Ou também você pode entrar em algum desses sites como Investidor 10 ou Status Invest. No caso aqui do Investidor 10, você vai digitar a ação que você quer saber da história dela e também ver os indicadores, no caso aqui Raízen 4. Nessa parte aqui inicial, você vai em empresa e aqui você já vai ser direcionado para essa parte, onde vai contar um pouco para você como que funciona a empresa. No caso aqui, é uma companhia também que atua nos setores de produção de açúcar, etanol e distribuição de combustível, sendo a principal empresa do segmento sucroalcooleiro. Então você consegue saber um pouco mais da empresa. E o market cap da Raízen hoje está em 38 bilhões, é uma mid cap, não é uma empresa pequena. O free float dela é de 87,84%. Então, muitas ações estão em livre circulação. Isso é muito bom. E na questão da liquidez também, 61 milhões de negociação diária. Então, é uma empresa muito líquida. Se você precisar comprar esse papel, você vai ter um vendedor. E se você precisar vender lá na frente também, você vai ter um comprador, porque ela tem uma alta liquidez. E é 100% de tag along. Mesmo essa ação não sendo as ordinárias, ela tá no nível 1 de governança, como a gente vê aqui também no segmento de listagem, mas mesmo assim ela tá te dando 100% de tag along para os acionistas minoritários também. Isso é muito legal, porque quando o controle da empresa é passado para um outro controlador, você vai ter os mesmos direitos. E esse gráfico aqui é muito bacana pra gente, porque vai mostrar a receita e o lucro, pra gente ver se o lucro tá acompanhando a receita. Então, quando a gente pega aqui e coloca anual, essa empresa aqui ela é recente, né? Ela abriu o capital faz pouco tempo, por isso que a gente não tem um histórico tão longo. Mas então a gente vai deixar mesmo trimestral e conseguimos ver que a receita sobe, depois veio caindo aqui, mas mesmo assim é a quinta maior receita dos últimos 12 meses. E o lucro se manteve consistente, mesmo que baixo, mas tá ali, não, nem cai, nem sobe, não tá assim a receita subindo e o lucro também disparando muito, não. Mas esse segmento, a margem líquida é mais baixa, só que a gente precisa comparar essa empresa com outras empresas do mesmo segmento e mais adiante a gente vai ver, porque essa margem é muito baixa. Eu vou mostrar aqui para você nos indicadores. Bom, e aquilo que eu estava falando para você da receita em relação ao lucro, que a margem é mais reduzida, está aqui também na margem líquida, mostrando que essa empresa está com margens reduzidas de 1,11. E aí você precisa comparar com o setor, porque dependendo do setor, a margem é mais reduzida. Por isso é interessante você comparar com empresas do mesmo segmento. Aqui, a gente pode vir em comparativos por segmento para ver
qual que é a margem desse segmento? É de 12,44%. Então, a margem líquida dessa empresa está bastante reduzida. Aí pode ser por vários fatores, como por exemplo, custos elevados, concorrência, ineficiência operacional, endividamento elevado, variação cambial, dependendo da empresa, se ela está exposta ao mercado internacional, ciclos econômicos, entre outros fatores. E segundo a Raizen, a queda dos volumes refletem a estratégia de comercialização para a safra, devido à perda momentânea de competitividade do etanol face à gasolina no período. O mix da safra mais açucareira também contribuiu para a queda do indicador. Então aqui essa notícia já fala pra gente que é perda de competitividade da empresa. O ROI está em 11,14%, é um bom ROI, mas quando você pega no segmento é um pouco maior também. A dívida da empresa não está tão grande em relação ao EBITDA, mas quando a gente vê a dívida líquida em relação ao EBIT, que conta a depreciação e amortização, está um pouco mais alta, 4,51. E nos últimos 12 meses, essa ação teve uma valorização de 3,30% e o PL dela está em 15,36. O PL está um pouco alto. O interessante sempre é a gente tentar comprar bons ativos a preços baixos também. E o PL é um dos indicadores de valuation que é interessante a gente olhar. Quanto menor essa relação, melhor. Quer dizer que o retorno daquilo que a gente investiu, a gente vai ter em menos tempo. No caso aqui, levaria 15 anos. Mas é lógico que precisa ver outros fatores, porque às vezes essa empresa está crescendo tanto que o PL vai diminuindo muito e você nunca vai levar 15 anos. Vai levar 3, 4, 5 anos para ter o retorno. Por isso que é interessante também você fazer uma projeção do fluxo de caixa dessa empresa. O dividend yield dela foi de 6,04%, mas é lógico, como é uma empresa recente, interessante é você ver os próximos anos quanto que ela vai pagar de dividendo para você pegar uma média e ver se ela já vai ser uma boa pagadora de dividendos, ou se essa empresa vai focar no crescimento no curto prazo para distribuir dividendos lá na frente. A cotação dela está em R$ 3,74, o código dela é RAIZ4, são as ações preferenciais. Para quem gosta do método do Benjamin Graham, pelo valor intrínseco, aqui embaixo, ó, no Investidor 10, a versão paga dele, mostra pra gente, ó, o preço justo é 3,44. Eu não gosto muito de usar só esse método, eu vejo vários outros fatores e até mesmo fazer um valuation da empresa para chegar num valor justo. Mas então aqui praticamente está no preço, não tem um grande potencial segundo esse método, e também tem o preço teto de Décio Base, que é muito utilizado pelo Barsi. O preço teto dessa ação é R$ 2,70. É uma empresa que é recente, não tem como também a gente ter um histórico aqui para saber qual que é o preço teto em relação aos dividendos, né? Então, esse método aqui do preço teto, a gente precisa ver depois que a empresa tiver um histórico de pagamento de dividendos para ver se essa empresa ela tá num preço bacana para comprar ou não. A próxima empresa da nossa lista é o Banco do Brasil. Empresas como o Banco do Brasil, que são estatais, controlada pelo Estado, na maioria das vezes tem múltiplos mais baixos do que as outras empresas privadas. O PL do Banco do Brasil está em 4,42, um PL baixo em relação aos outros bancos. Preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, quer dizer que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial e nesse caso está com desconto de 14% se olhar essa métrica. O dividend yield do Banco do Brasil nos últimos 12 meses foi de 9,28%, mas é interessante a gente pegar a média, é o que a gente vai pegar aqui, ó, ver a média dessa empresa. A média dela dos últimos 10 anos foi de 6,78%, é o que ela pagou de dividendo na média. E aqui você tem uma base mais certeira de quanto você vai receber caso você invista nessa empresa, quanto que você vai ganhar de dividendo nos próximos anos. Aqui para baixo a gente também tem o ROI, 19,56%, uma empresa muito rentável. Um ponto importante para se falar aqui em relação aos bancos é que eles não têm dívida. A operação da empresa já é captar dinheiro do mercado ou captar dinheiro dos seus clientes e emprestar esse dinheiro. Então a empresa trabalha com o dinheiro, então elas não têm dívida, né? Ela paga uns juros para os investidores que investem através de CDB, Certificado de Depósito Bancário, que você empresta o dinheiro para o banco, aí o banco pega esse dinheiro e vai emprestar para os seus clientes. Ou até mesmo quando você faz um depósito, deixa na conta poupança, ele vai utilizar esse dinheiro também para fazer os empréstimos, além dos serviços que os bancos oferecem. Então, bancos não têm dívida. Você precisa olhar o índice de Basileia. Você pode colocar aqui no Google ou qualquer outro buscador, você vai digitar o banco que você quer analisar, no caso, o Banco do Brasil, índice de Basileia. E aqui está o índice de Basileia do Banco do Brasil, foi de 16,65%. O recomendado atualmente é de 11%. Então,
está ok. Se for muito alto esse índice Basileia, também não é bom, porque o banco precisa ter uma certa alavancagem para ele ser lucrativo. Então, não pode estar abaixo de 11% e também não pode estar tão alto, 30%, 40%, porque aí o banco não vai ter tantas vantagens, porque a grande maioria desse dinheiro vai ser dos seus próprios recursos. O Banco do Brasil tem um market cap de 140 bilhões, é uma large cap, está listado no mais alto nível de governança corporativa da Bolsa, o Novo Mercado, e com isso só tem ações ordinárias e por isso tem 100% de tag along. Free float de 49,58, acima de 25%, ok, então aqui está excelente. A liquidez média diária dessas ações é de 462 milhões, muita liquidez, então você vai conseguir sair ou entrar caso você queira investir nessa ação, ou se você quiser futuramente também vender, isso aí você não precisa ter essa preocupação em relação à liquidez. E no gráfico receita-lucros, diferente da Raizen, o Banco do Brasil ele vem crescendo também o seu lucro. Ó. Desde 2020 a receita vem subindo e o lucro também vem acompanhando aqui embaixo. E a ação do Banco do Brasil se valorizou muito nos últimos 12 meses, 35,62%. A cotação está em R$ 49,05 para cada ação. O código é BBAS3. E a terceira empresa dessa lista também faz parte do setor financeiro, é o Banco Itaú. Já começando pelo gráfico receita-lucro do Banco Itaú, diferente do Banco do Brasil, a gente já consegue notar aqui que o lucro não está crescendo junto com a receita. Mesmo que desde 2020 a receita do Banco Itaú vem crescendo, o lucro não vem acompanhando isso. Ele cresceu de 2020 a 2021, mas de 2021 até agora 2023 não teve um crescimento tão expressivo em relação à sua receita. O Banco Itaú dá uns 2 do Banco do Brasil em valor de mercado, 244 bilhões. Está listado no nível 1 de governança corporativa da Bolsa, tag along de 80%. Mesmo as ações sendo preferenciais, dá um tag along de pelo menos 80%. Free float de 52,88%. O banco teve uma desvalorização de 4% aproximadamente, dividend yield de 4,54%. A cotação dessa ação hoje está em R$ 27,04. O código é ITUB4. Isso são as ações preferenciais, porque esse banco também tem as ações ordinárias, aí o final é 3 ao invés de 4. Aqui no gráfico de rentabilidade, você no investidor 10 você pode alterar esse valor. Ó. Vamos colocar R$10.000 para ver qual foi a rentabilidade nos últimos 10 anos. Então, se há 10 anos atrás você tivesse investido 10 mil nesse banco, hoje você teria R$50.000. Aí coloque isso aí, 100 mil, quanto você não teria. Muito bacana você investir em ações e deixar para o longo prazo. Isso aqui, se você colocar no período maior, a rentabilidade vai ser muito maior. Então, quando você escolhe boas empresas na bolsa, você tem bons retornos, mas isso tudo no longo prazo, não no curto prazo. A segunda empresa da lista é uma multinacional, faz parte do segmento de carnes e derivativos, é a JBS. E a JBS é uma empresa um pouco mais arriscada, então para um investidor que é mais conservador, talvez não é tão interessante investir nessa empresa. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, mas você já consegue ver aqui que a margem dela é mais baixa e às vezes pode dar até prejuízo. Por isso que é interessante você compreender esse segmento especificamente, não só o setor, mas o segmento, para você entender como que funciona, quais são os ciclos desse tipo de empresa. A JBS é uma mid cap, está listada no Novo Mercado, mas não quer dizer que essa empresa está listada no mais alto nível de governança ou qualquer outra empresa que você vai fechar os olhos. É interessante você entender como que funciona a empresa e você ver a saúde financeira dessa empresa que você for analisar. No caso aqui, se for a JBS ou se for qualquer outra empresa, é interessante você ver o balanço da empresa, o fluxo de caixa, a DRE, para você entender se está saudável ou não. O free float da JBS é de 51,17, um ótimo free float, e por estar listada no Novo Mercado, é 100% de tag along. E nos últimos 12 meses, a JBS pagou um bom dividend yield. Mas o legal é você pegar aqui a média, que é de 3,38%. Em relação aos indicadores de valuation, o EV/EBITDA está negativo, mas a média dele é até bacana, 2,46. Quanto menor também esse indicador, mostra que a ação está barata. A cotação dela hoje está em R$19,30, o código é JBSS3. E antes de ir para a última ação, vou mostrar aqui para você a ação que teve o lucro maior do que a receita, que é a Log3. A cotação dela está em R$21,47,
centavo e nos últimos 12 meses pagou 4,38% de dividendo para os seus acionistas. E aqui no gráfico que mostra a receita e o lucro da empresa, consegue ver aqui que alguns períodos a empresa tem um lucro maior do que a receita, como aconteceu agora de 2020 a 2022 e agora em 2023 está retornando o lucro ficar abaixo da receita, que é o mais normal de se acontecer numa empresa, né? A receita sobe e o lucro vem mais bem para baixo, porque tem os descontos. Porém, o que aconteceu aqui com essa empresa específica? Quando a gente vai aqui na história da empresa, para você entender mais do que ela trabalha, é uma empresa que atua na incorporação, construção e comercialização e gestão de condomínios. Então, o que aconteceu ali? Foi um resultado não recorrente de reavaliação de ativos. E por que eu trouxe essa empresa que não faz parte dessa lista? Para você se conscientizar, na hora de você fazer sua análise, você olhar um período maior, não pegar apenas 1, 2 anos, porque às vezes pode ter resultados não recorrentes. E o importante quando você for investir na empresa é olhar o operacional, o que de fato a empresa ganha dinheiro recorrentemente. A primeira empresa da lista é a Petrobras. Já no gráfico de receita e lucros, você vê que não é crescente essa receita, muito menos o lucro, até prejuízo em alguns períodos, aqui por exemplo no governo Dilma. Então a empresa ela é estatal, tem os seus riscos e por isso ela oscila muito. Quando você olha os indicadores da Petrobras, o PL dela está muito bom, baixo, mas isso aqui você precisa pegar num período maior. O dividend yield dela dos últimos 12 meses de 25,30%, muito alto, mas o interessante sempre é você olhar a média que é de 11,46%. E além disso, a Petrobras não paga dividendos recorrentemente. Olha aqui, 2016, 17, 18 não pagou dividendos e aí depois pagou um pouquinho em 19, um pouquinho em 20 e aqui a partir de 2021 foi quando a empresa estourou nos dividendos. A empresa se valorizou muito nesses últimos 12 meses, hoje está valendo R$ 35,56 e o código dela para as ações preferenciais é PETR4. Essa foi a lista então das 5 maiores receitas da nossa bolsa e eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido algo de novo e tenha agregado na sua jornada de investidor. E eu vou deixar um vídeo aqui no card para você assistir depois, que eu explico como analisar uma ação de banco. Então, para você investir numa empresa bancária, esse vídeo vai te auxiliar muito, eu vou deixar aqui no card. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que sempre eu estou trazendo conteúdo de valor para agregar na sua jornada. Muito obrigado pela sua companhia até o final do vídeo, e se você ficou até o final, eu tenho certeza que você vai ser um excelente investidor, porque você está querendo de fato aprender como analisar uma ação, como escolher boas empresas, e eu tenho certeza que você vai ser um ótimo investidor e sua liberdade financeira, independência financeira vai vir muito antes do que você imagina. Te espero você em um próximo vídeo, Futura e Futuro Investidor.